Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje recebendo a Ana no nosso Circuito de Autores, que é uma iniciativa do nosso Circuito Literário do Cerrado. O Circuito de Autores tem como objetivo divulgar e promover os autores locais e regionais, e o Circuito Literário do Cerrado é o nosso evento que vai acontecer dia 22 e 23 de agosto na Fundação Calmon Barreto. Então, Ana, obrigada pela sua presença aqui. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida. Bom dia a todos. Eu sou Ana Carolina de Oliveira, escritora araxaense. Sou graduada em Secretariado Executivo Bilíngue. Também estudo letras pela faculdade UFTM. Estou fazendo pós-graduação em Gestão Cultural com ênfase na cultura, desenvolvimento e mercado criativo. E atualmente tomei posse na Academia de Letras Araxaense. Isso aí foi uma vitória muito importante, né? Para uma mulher negra, né? Na academia, eu acho que isso ainda agregou mais, né? Para a academia e pela sua experiência, pela sua história, né? Eu acho que tudo isso tá trazendo muita coisa para a cidade, né? Com certeza. Na verdade, entrar na Academia de Letras para mim é mais que um sonho, né? São portas abertas que eu terei de hoje para frente para realizar vários projetos sociais, né? Para ajudar crianças como eu, né? Então, conta um pouco sobre... Eu ia te perguntar isso. Conta um pouco sobre sua infância, como que foi esse conhecimento, né, da literatura na sua vida, assim, como que surgiu a literatura? Então, eu fui uma criança que tive depressão infantil. Como lá naqueles anos 80, início dos anos 90, não se ouvia muito falar de depressão infantil, não tinha essas pesquisas ainda, né? Eu ficava muito numa reserva e ficava lá por várias horas. Às vezes eu chegava da escola e já ia pra reserva, sabe? Em isolamento total, e ficava lá o tempo inteiro. E voltava pra casa, às vezes já era à noite. Quando meu irmão não estava comigo, eu ficava sozinha mesmo. Isso com que idade, assim, que você percebeu? Ou que seus pais perceberam? Não, meus pais, na verdade, não perceberam. Eu só percebi depois de adulta que eu tinha essa depressão. Meus pais sempre... Assim, meu pai morreu analfabeto, né? Sabia mal desenhar o nome dele. A minha mãe estudou até a 8ª série, mas depois de adulta. Então, vim de uma família muito humilde, acho que creio mais que humilde, né? Paupérrima, né? A gente já chegou até a pedir nas portas da cidade, aqui das casas na cidade. Então, eles eram muito sem conhecimento. Hoje, na minha fase adulta, eu reconheço que aquilo era, na verdade, uma depressão infantil, devido a vários episódios de coisas ruins que passaram com a gente na infância. E numa tarde de quinta-feira, depois que separou os nossos horários, meu e do meu irmão, eu passei a ficar mais sozinha lá nessa reserva no período da tarde, porque eu passei a estudar de manhã e meu irmão no período da tarde. Numa quinta-feira, eu escutei uma musiquinha alta e ela chamou muito a minha atenção. Aí eu saí daquela reserva e comecei a procurar a música. E quando eu cheguei, essa música vinha da biblioteca móvel e que estava estacionado num terreno vazio. E esse terreno hoje é a creche Cássio Barçantes, ali no bairro Ana Pinto de Almeida. E quando eu cheguei lá, eu pedi à moça que ficava lá dentro, falei, posso conhecer, ver como que é? Ela me deixou entrar. Eu falei, posso levar algum livro para casa? Ela falou, só se você vier fazer uma inscrição, sua mãe fazer uma carteirinha. Só que como a minha mãe trabalhava todos os dias da semana, não tinha como ela ir lá. E a minha mãe era provedora, né? Mãe solo de 5 filhos. Cinco filhos, então ela tinha que trabalhar todos os dias mesmo para conseguir nos alimentar. E aí ela falou, olha, se você quiser, eu deixo todo dia que eu estiver aqui, eu venho toda quinta-feira. Você pode sentar e ficar aqui lendo os livros. E eu passei a fazer isso. Que gracinha. E à medida que eu fui conhecendo a literatura, eu quero até mostrar pra vocês que esse aqui foi o meu primeiro livro, de Pedro Bandeiras, que eu li. A Marca de uma Lágrima. A Marca de uma Lágrima. Então, esse livro eu falo que foi o meu salvador, com a graça de Deus, porque eu me identifiquei muito com a Isabel, gostei muito da história da Isabel. E eu comecei a enxergar novos horizontes a cada livro que eu lia. E você saía daquele ambiente que você estava, né? Daquela coisa de introspectiva mesmo, né? Triste. Porque, na verdade, a realidade apresentada para nós era o seguinte. Além de ser de pele negra, pobre,
qual que é o seu futuro? O seu futuro será ser, não que eu tô menosprezando a profissão da minha mãe, que era faxineira, porque foi assim que ela nos alimentou. Claro. Mas pra mim seria como a minha mãe. Seria uma faxineira ou uma babá. Você não via nada além, Não, era limites mesmo, que a vida nos impõe, entendeu? E que às vezes muita gente não sabe da realidade. Mas aí a biblioteca móvel foi me mostrando novos horizontes. Então eu fui conhecendo a literatura e a cada livro que eu lia, eu via que existia um mundo diferente daquele que me era apresentado. Olha, uma coisa tão assim, simples, mas simbólica, né? Porque eu falo que se a gente consegue alcançar uma pessoa e fizer diferença, eu tava falando isso no bate-papo com a Ina. Se a gente fizer diferença na vida de uma pessoa, com alguma atitude, uma coisa boba, a gente já ganhou a vida, né? Então, assim, no seu caso, essa moça que deixa você ler lá na biblioteca, né? No caso do evento que a gente quer fazer, a gente quer isso, que as crianças vão lá e dá um clique na cabeça e fala, não, eu posso ler mais, por que eu não leio? Por que eu, né, poderia conhecer mais coisas? Olha que assunto interessante, né? E cria essa gana, né, de conhecer, né, de saber. Com certeza. Eu considero a literatura, mas todas as formas de cultura é uma forma libertadora, curativa, sabe? Transformadora mesmo na vida das pessoas. E eu acho que a literatura precisa ser muito valorizada na nossa vida, na vida dessas crianças hoje que tá aí com essa internet, com tudo às mãos, né? E coisas muito rápidas, né? Muito, que não cria essa conexão que o livro cria, né? Não. E às vezes, até através da IA, você tem até um resumo do livro, às vezes você deixa de ter de conhecer uma escrita nova, palavras novas, porque hoje em dia tudo é muito facilitado, né? E os adolescentes, as crianças não tá tendo essa oportunidade que a gente teve na infância. E toda hora aparece pra mim assim, escreva seu livro em 2 minutos. Eu escrevo o seu livro em 2 minutos, me dê um tema. Eu falo, gente, mas que livro que é esse que vai sair em 2 minutos? Não é assim, não tem a coisa pessoal, não tem a experiência, não tem a conexão humana, né? Pode até sair uma coisa legalzinha, mas não vai, é nítido, né? Que não é uma coisa feita pelo homem, né? Pelo pensamento humano. E fora que você não vai ter orgulho, porque não é uma coisa criada por você. Não, esse mundo tá muito difícil, assim. Como que você seleciona esse tipo de texto, né? Como você vai ter essa noção que o negócio foi feito pela IA, né? E é muito raso, né? Muito raso. Muito. Não cria. E como que você acha, assim, que a partir do momento que você virou leitora, como que você transitou para virar uma autora? Pelos poemas da Isabel, do livro. Porque a cada coisa que ela passava, às vezes umas coisas ruins na vida dela, ela corria e escrevia. Eu falei, gente, eu acho que é essa forma que eu preciso pra me curar dessa tristeza que eu não sabia de onde que saía. Dessa Foi terapêutico, vontade, né? Se colocar pra fora. Dessa vontade de isolamento. Então, como não existia computador, eu também não tinha nem acesso à televisão ainda. Eu não sei na escola, quando eles passavam um vídeo, eu assistia TV, mas na minha casa não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha nem asfalto. Eu fui ter televisão na minha casa com 13 anos de idade. Foi quando a minha mãe conseguiu dividir lá, fez um consórcio e comprou alguns eletrodomésticos para nossa casa. E ela ficou 2 anos pagando com o dinheirinho da faxina. Então nós não tínhamos televisão, não tinha computador nem nada. Então eu comecei a escrever nos cadernos de escola. E como era muito difícil também pra minha mãe comprar, aí eu escrevia nas últimas páginas pra ela não ver que eu tava perdendo as folhas, né? Gastando as folhas escrevendo. Então eu fiz como Isabel. Eu comecei a escrever, colocar pra fora aquelas ânsias que eu sentia, e eu comecei a escrever assim. E depois, mais tarde, eu falei, gente, eu acho que eu preciso ser uma escritora. Dar cara nova para as pessoas que eu conheço que às vezes não tiveram um fim muito feliz. E foi isso que eu fiz através do meu primeiro livro. Escrevi um romance que a maioria são personagens que lógico que eu troquei o nome, mas que são da minha realidade, que passaram pela minha vida, mas não tiveram um final muito feliz. Então eu dei vida nova para eles e um final feliz para eles. Ressignificou, né, a história deles. Totalmente. Nossa, que interessante. Totalmente. Né? E você tem quantos livros? Então, só um livro, e atualmente eu tenho escrito muito, né, pra Academia de Letras, então já escrevi vários textos pra Academia de Letras. Mostra o jornal, esse orgulho. Tá aqui, gente, é o jornal. A gente foi na posse dela lá na Câmara. É. E dá muito orgulho, assim, né? Tem um texto meu aqui.
Deixa eu achar a página certa aqui. Tá com o meu texto, essa daqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Aí eu escrevi esse texto que chama O Debate dos Pássaros no Céu, querendo falar, representando a nossa cidade, né? Falando sobre Dona Beija, sobre os índios, sobre os escravos. Então quis dar uma nova cara para essa história araxaense através desse texto. Nossa, que bacana. Não, e é legal ter pessoas de vários ciclos ali, de várias tribos, né, na academia, porque cada um representa uma coisa, e a diversidade, né, aquela coisa do alcance que a fala de vocês vai ter, do que vocês vão atingir, do que vocês vão propor, né, cada um propõe uma coisa, e eu acho que a academia está muito rica nesse sentido, né. Agora a gente está com uma nova presidência, né, que é a Cezinha. O professor Hermes fez um trabalho maravilhoso, nos apoia muito. Eu não pude participar, né, ainda não tinha tomado posse na academia, então não participei da gestão dele, mas na nossa última reunião ele teve vários projetos com os acadêmicos e eu já comecei, as portas abrem mesmo com a academia, porque eu já comecei com um projeto literário na Tapira essa semana. Foi muito gratificante para mim poder contar a minha história lá naquela cidade para as crianças incentivarem e ver que as crianças ficaram interessadas, sabe, em leitura. E você levar a realidade, assim, que pode ser a de algum deles lá, né? Eu acho que isso aí tem um alcance muito maior, né? Com certeza. Você tá atingindo muito mais. A gente até foi na Escola Paola o ano passado fazer uma feira. A escola é muito bonitinha, né? Muito. Nossa, e eu fiquei impressionado. Tanto que os alunos lá são comprometidos, né? Eles venderam rifa, venderam sorvete, eu não lembro o que foi, para comprar os livros para a biblioteca da escola. E a gente foi para lá para eles comprarem o livro lá, né? Então eu acho que esse sentimento, né, de pertencimento que faz a criança mudar alguma coisa, né? Muda alguma coisa nela, faz ela se sentir, né, igual e atingir de alguma forma, né, que a gente não tem nem ideia do que pode surgir, né? É verdade. E a Ana vai relançar o livro dela, ela falou para eu mostrar rapidinho. Ela vai relançar, foi naquele parque, ela vai relançar pela editora? Mercador de Portugal, né, uma editora aí nova que resolveu abraçar a minha causa, Que bom, né? Do meu livro. Então, eu estou muito feliz com eles me deixam participar, sabe, de todas as etapas, e eu creio que vai ser muito bom. Em fevereiro do ano que vem eles vão me levar para uma feira literária lá na Argentina. Ah, que legal! A gente foi esse ano. Então eu tô muito feliz com isso também e bola pra frente, né? Nossa, vai ser maravilhoso, né? Sonhos realizando. É, isso mesmo. E você quer dar um spoiler do seu livro? Sobre o que ele é, só uma... Apesar de que eu já falei um pouquinho dele, né? Mas é um romance jovem adulto, então eu indico para adolescentes a partir de 14, porque tem, como eu já disse, né? São realidades que eu passei, né? Com várias pessoas na minha vida. Então, tem alguns temas sensíveis, mas é um livro que aborda várias coisas que têm relevância para a sociedade, principalmente para a mulher, né? Porque ele aborda adoção, abuso sexual, superação com a ajuda dos amigos e da família, apoio, né? O apoio eu acho que é uma das melhores coisas que pode transformar a vida da pessoa e não deixar ela na depressão enfrentando esse tipo de dificuldade. E às vezes você acha apoio em alguém que você nem, às vezes nem conhece, nem imaginava, nem, né, a gente... Por isso que nós temos que estar com o olho sempre atento, né, para captar isso, porque às vezes você é um suporte de alguém e nem tem ideia, né? Também aborda sobre cadeirantes, entendeu? Interessante. Então, por exemplo, o personagem principal, ele numa certa fase lá da história, ele se torna cadeirante e ele era muito proativo, então ele vai ter que enfrentar essas mudanças. A esposa também vai ter que passar por essas mudanças e eles vão ter bastante conflitos aí para poder vencer e ter bastante crescimento pessoal e na vida dos dois. Nossa, interessante. É pesado, né? Ana, então é isso. Tem alguma coisa que você queira falar? Algum recado que você queira deixar para os futuros leitores? Invistam na literatura, não só na literatura, porque às vezes você tem outras áreas aí da cultura que
se adequar demais à vida de vocês, mas eu, como escritora, falo que a literatura realmente transforma, liberta, cura, assim como foi na minha vida, pode ser na vida de muitas crianças que às vezes estão passando por processos difíceis, como a gente tem um exemplo do Lucas, não sei se você conhece ele, do TikTok, que ele está se libertando do vício das drogas, lendo livro. Então, assim como o Lucas, assim como eu, a literatura tem transformado as nossas vidas. É, isso mesmo. Então, fica o nosso convite para o nosso evento, né? O Circuito Literário do Cerrado. E com certeza a Ana vai estar lá, se ela topar. E fiquem ligados que na próxima semana vai ter mais vídeos e mais autores para você conhecer. Até mais. Tchau, tchau.